Olá a todos, amigos, alunos, clientes, todos que são aí interessados pelo tema Lilith. Esse encontro já estava sendo planejado há muito tempo. Para vocês terem uma ideia, desde que eu conheci Devalayo, uma querida autora de 14 livros, boa parte deles sobre o tema Lilith. Desde 2019, mais ou menos, a gente está planejando fazer essa série que inclui 12 encontros, o encontro anual, já que Lilith muda de signo a cada 9 meses, para que vocês possam, né, conhecer um pouquinho melhor e mais a fundo sobre esse arquétipo tão importante, o da mulher difamada, da prostituta da Babilônia e tantos outros nomes muito feios que deram a ela e que fazem lembrar outras figuras importantes, né? Que também foram ali, né, por conta de interesses religiosos um pouco isoladas socialmente. Isso também é um tema recorrente hoje, né? A gente vê tantos cancelamentos acontecendo por muito pouco, geralmente até, né, por divergências em ideologias políticas. Então, Lilith acaba sendo um mito que abraça tudo isso, né? E, portanto, tão importante aí para a gente aprofundar. Nesses encontros, a gente espera fazer isso e esperamos que vocês curtam muito essa viagem pelos 12 signos do zodíaco através da lua negra. Convidei Devalayo, que é uma autora, analista integrativa e condutora de percepções. Ela é autora do livro chamado de Lilith, Lilith, a Rainha da Lua, Lilith, o livro da transgressão. É mentora da jornada para Lilith, uma experiência única que eu recomendo por já ter feito. E também o curso Desvendando Lilith. Ela faz mentoria para pessoas que desejam desenvolver uma conexão profunda com esse arquétipo. E com vocês, a minha querida Devalayo. Olá, pessoal. Eu sou Devalayo Ondara. É um prazer para mim estar aqui com vocês hoje. A convite da Lilian. Nós temos uma amizade de longa data e eu agradeço imensamente essa oportunidade de estar compartilhando com vocês um pouquinho da visão metafísica e dentro da teosofia de Lilith, com a qual eu trabalho, né? E contribuindo para a visão astrológica da Lilith astrológica, né? Que então a gente traz uma visão um pouco mais livre, metafísica, não ortodoxa de Lilith e também espiritual, né? Espero que vocês gostem bastante. Então, como a gente já sabe, né? A Lilith em Virgem, ela vai trazer aspectos de autocrítica muito profundos, né? Uma noção daquilo que precisa ser aperfeiçoado em mim, mas eu nunca sou bom o bastante ou nunca está bom o suficiente, né? Então, é um foco no negativo, nas coisas que falham, que não dão certo, né? Ao invés de olhar para naquilo que eu já sou bom, né? Então, é um nível de exigência muito, muito alto e às vezes é inalcançável, né? Porque nós somos humanos, nós não somos perfeitos, né? E essa Lilith em Virgem, muitas vezes, ela vai trazer essas questões, assim, de uma forma bastante severa. E é uma energia um pouco mais fechada, mais cirúrgica, né? Uma sensação de insatisfação crônica. E tudo isso daí, quando a gente fala de Lilith, então, na maior parte do tempo, as pessoas imaginam muito essa coisa da sombra, né? Lilith não é só sombra, tá? A gente precisa entender também que 90% dessa sombra é ouro, né? Então, a gente vai trazer aqui alguns aspectos. ah, Dentro do trabalho que eu desenvolvo com Lilith, né, dos livros que eu já escrevi, das jornadas, dos cursos, das mentorias que eu dou para as pessoas, a gente vai trazer alguns aspectos desse meu trabalho para contribuir numa visão um pouco mais iluminada, um pouquinho melhor
a respeito de Lilith, mesmo dentro deste processo de sombra, porque assim, a sombra é infinita e ela é magnífica, né? Assim, você tem assuntos infinitos para falar a respeito da sombra, ainda mais quando se trata de Lilith. Né? Então, a gente vai trazer alguns aspectos aqui psicológicos, metafísicos, e também alguns aspectos que têm a ver com as lendas de Lilith e que contribuem para essa compreensão, para a abertura e aprofundamento desse entendimento nessa Lilith em Virgem, nessa época que a gente está vivendo e recebendo essas influências, tá bom? Então, vamos começar, né? Então, compartilhando uma imagem aqui com vocês, primeiro a gente precisa entender, ver, né, como que funciona, como que é o nome de Lilith, né? Como que ele é escrito, a grafia dele em hebraico, né? Então, aí na tela agora, vocês têm, então, esse nome de Lilith escrito em hebraico, formado pelas letras Lamed, Yod e Tav. Nós lemos esse nome da direita para a esquerda, tá? E não vai dar para a gente falar sobre a profundidade inteira aqui do nome dela, porque não é um vídeo sobre isso, a gente está tratando de aspectos mais específicos. Então, a gente vai dissecar o nome dela e pegar a última letra do nome dela, que é a letra Tav, que é essa letra aqui do lado esquerdo, né? Porque a gente lê da direita para a esquerda o nome dela, tá? Então, nós vamos nos concentrar aqui na letra Tav, ok? Dentro do aspecto da letra Tav, dessa letra do nome de Lilith, a gente tem uma significância muito profunda, muito transcendente até, né? E quando a gente estuda o significado do nome de Lilith, a gente realmente para pensar por que que essa personagem, né, ela traz está envolvida em tanta treta, em tanta história tretosa, trevosa, né? E nós começamos a perceber que algumas coisas não casam, algumas coisas não batem, porque existem aspectos muito auspiciosos nas letras do nome de Lilith. E a letra Tav é um desses aspectos, né? Então, o significado, ela tem muitos significados, né? Vou comentar com alguns deles com vocês que tem a ver com esse aspecto da Lilith em Virgem, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender quando a gente fala de Tav é a ideia de uma existência física dentro de uma realidade espiritual. Então, não é o contrário, a gente tem uma existência física separada da realidade espiritual. Né? Se a existência física, o conceito, né, é dela estar dentro da realidade espiritual, significa que é a realidade espiritual que gera o plano material, o plano de manifestação físico aqui onde nós estamos. Tá? E a tendência materialista da nossa cultura, do nosso pensamento, nos ensina justamente o contrário disso daí. Então, o Tav já vai dizer que não é isso, que é justamente uma realidade espiritual que contém uma existência material, né? Então, ela vai falar dessa profunda conexão com Deus, com o divino, com o eu superior, né? Com a divindade, né? E ela vai trazer dentro dessa conexão essa transmissão, assim, a transmissão do selo de qualidade é, dessa divindade, do divino, de Deus, através do nosso supraconsciente, do nosso eu superior, tá? Então, como eu tenho uma visão muito expandida, dilatada, eu enxergo as coisas, a vida material, de uma perspectiva bem mais elevada, então eu consigo perceber os sinais que me são transmitidos e eu consigo me guiar através deles, né? E como eu também tenho essa visão mais expandida e mais elevada da realidade, o que que acontece? Eu vou ter, então, uma ideia daquilo que pode ser melhorado, né? Então, dentro da cultura judaica, a gente vai ter aquela ideia do tikkun, que significa exatamente correção, que é justamente onde pega ali na Lilith em Virgem, né? Então, a necessidade de corrigir tudo.
né? Então, como Tav, ela deu origem à letra T, né, do nosso, né, a letra T, né, que ela tem a ver com o fonema T. Então, a representação, representações mais antigas dela tinham a ver com a cruz, com o X, então depois isso daqui foi mudando e deu origem ao nosso T, né? Então, justamente por causa dessa conexão, né, ela representa exatamente conexão, interconexão, né? Ela representa essa tatuagem, esse sinal, a mãe do sinal. E é curioso porque Lilith envia muitos sinais, né? O meu primeiro livro se chamou Chamado de Lilith, o primeiro livro sobre o assunto, não é? Que vocês estão vendo aí na tela agora. Então, essa correção, né, é uma correção de percurso, né? Eu tenho a possibilidade de ver de cima aquilo que pode ser melhorado e eu posso também me desconectar, né? Eu posso me separar daquilo que não é mais funcional, daquilo que não está mais bom, que não está mais legal, tá? Então, a TAV, ela vai trazer esse aspecto do conhecimento, autoconhecimento, reconhecimento. Então, ela faz um diagnóstico, ela escaneia ali a realidade, as condições, os fatos, os eventos, as minhas ações, as suas ações. Ela vai olhar para tudo isso daí, o si mesmo, né? E então ela vai trazer um outro aspecto também, que é o da verdade, né? E é aquele tipo de verdade que não pode ser conceituada, porque quando a gente fala, por exemplo, mas é verdade, a gente está falando o quê? De uma verdade mediana, uma verdade mundana, vamos colocar assim, né? Então, o que que é essa verdade mundana? Essa verdade mundana nada mais é do que a formação de uma série de crenças que foram repetidas e propagadas há muito, 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 muito tempo e que um dia se tornaram verdades, entende? Mas da perspectiva superior da consciência, tudo aquilo é ilusão. Nada daquilo é verdade, né? Então a gente está falando de uma verdade que não pode ser exatamente conceituada, mas ela pode ser sentida, ela pode ser vivida como uma experiência, né? Então é aquilo que eu já comentei anteriormente. Você olha para o sinal, porque a TAV, ela vai representar esse sinal, olha para o sinal e vive a experiência. Olha para o sinal, vive a experiência. Olha para o sinal e vive a experiência. Né? Então, eu vou reconhecendo os sinais, reparando nas sincronicidades, eu vou olhando para fora do meu umbigo, né? E também vou diminuindo o meu nível de exigência, né? Porque se ao mesmo tempo eu percebo que algo pode ser corrigido, que algo em mim pode ser melhorado, né? Que algo pode ser feito, eu também tenho que trazer para mim o entendimento de que se eu estou aprendendo, eu não deveria ser punido, né? E é justamente um tipo de percepção que falta quando a gente entra muito nessa sombra de Lilith em Virgem, né? Então, é aceitar a aceitação dos equívocos para praticar a autocorreção, porque senão isso vira autopunição. Autopunição não é autocorreção. Né? A autocorreção é quando eu realmente aceito os equívocos, aceito os meus erros, os meus enganos, e eu escolho fazer diferente daqui em diante, sem muito drama, entende? Né? Eu não fico usando esse passado para definir o meu presente, entende? Mas eu errei no passado e aí eu fico sempre ali remoendo a mesma ladainha. Não, eu saio disso, porque o processo de correção tem a ver justamente com a separação desse aspecto, né? Que eu não desejo mais. Então eu me separo daquilo que não é mais, que não me deixa mais, que não é mais funcional, que não me deixa operacional, tá? Então, assim como na verdade, a TAV também vai trazer a experiência da morte, a energia da morte, né? Tem a ver com morte também, porque tem a ver com o retorno, com o reinício de algo, a possibilidade de você recomeçar, né? De uma perspectiva diferente, que tem também a ver com isso tudo que eu acabei de falar a respeito de TAV. Né? Então, esses são alguns aspectos a respeito do nome de Lilith. Não dá para a gente falar sobre toda a temática do nome dela completo agora, né? Mas a gente está trazendo um conhecimento mais específico, que eu tenho certeza que vocês estão gostando bastante. Bom,
Agora, nós vamos trazer aqui alguns outros aspectos para elucidar, para ilustrar, na verdade, essa questão da Lilith em Virgem, que são bem interessantes e que não são tão conhecidos do grande público, né? Porque a gente tem, então, duas lendas mais conhecidas de Lilith, tá? A gente tem a lenda da criação, que é a lenda edênica, né? Que está lá no Gênesis, tá? Tá no Gênesis e que fala, né, de Adão e Eva, fala do Éden, mas que a primeira mulher nascida provavelmente teria sido Lilith e não Eva, né? E aí a gente tem todo aquele desenrolar da lenda edênica de Lilith que não aceitava ser ajudante de Adão, deitar-se por baixo, ela queria equidade e igualdade na relação e por conta disso, então ela foge do Éden, ela abandona o Adão, né? E se recusa-se a voltar, a retornar para casa, né? Para, no caso, o Éden como casa, né? E então ela é amaldiçoada e obrigada, enfim, ela é demonizada, é transformada em demônio, e aí então se sucede dentro dessas histórias, dessa história dele, que é uma série de eventos ali, né? Uma série de ilustrações. E uma outra lenda também que é conhecida, que é a lenda da Lua, né? Então, assim, que explica justamente esse aspecto, assim, ilustra esse aspecto astrológico da Lilith como a Lua Negra. Para quem conhece, vai ficar conhecendo agora, mas eu sei que já tem gente, tem bastante gente que já conhece isso daí também. Então, Deus, dentro dessa temática, Deus havia criado Sol e Lua, e os dois eram do mesmo tamanho, brilhavam em intensidade e igualdade, só que os dois viviam se espezinhando. Eles viviam se espezinhando, não se davam bem, um competia com o outro, até a hora que Deus chegou e falou assim para Lua, olha, você diminui seu tamanho, faz favor, diminui seu tamanho aí. Aí ela retruca, ela fala assim, por que eu que tenho que ser aquela que se esconde com o véu, né? E aí Deus fala, não, ó, você fica quietinha aí, vai ser lá, diminui seu tamanho e vai ser a líder das fileiras inferiores. E aí ela se sente muito desconsiderada, rejeitada, e ela começa então a fazer um movimento, né? Em que ela começa a diminuir de tamanho. Então, quando ela ficava próxima do sol, ela se abria toda, ficava inteira, iluminada, linda. E quando ela se afastava do sol, ela escurecia. E por conta disso daí, então ela foi criando cascas sobre cascas em cima desse trauma, dessa rejeição, ela aceitou essa determinação do criador, diferente da outra Lilith na lenda edênica, que não aceitou cabresto de jeito nenhum e foi embora, e preferiu ser um demônio livre ser um demônio livre a ser uma mulher castrada, né? Mesmo que fosse no Éden, tá? Então, essa primeira Lilith, ela tem um aspecto mais selvagem, né? E essa segunda Lilith aqui, essa Lilith lunar, então, ela sofre um trauma e ela vai se tornando submissa, cada vez mais submissa. Esse trauma, essa raiva de si mesma que ela introjeta e a raiva do masculino que ela sente, ela vai criando cascas sobre cascas para cobrir o seu brilho, para não incomodar essas figuras de autoridade masculina e da segunda casca, Lilith, então, é nascida como a lua negra, tá? Essa é a outra lenda de Lilith, que ilustra toda essa passagem astrológica aí, de Lilith nos signos, né? Então, a gente, quando está falando dessa Lilith astrológica, a gente não está falando só dessa Lilith que vai trazer esse contexto de, de quebra de padrões, como foi a primeira Lilith, essa Lilith mais edênica, né? E que depois que ela vai embora, então o Criador resolve trazer a Eva à vida, né, para substituí-la. A gente está falando também de uma Lilith que sofre traumas, que se sente rejeitada também, que se sente imperfeita, que não se acha, que acha que não está à altura
do masculino que sempre tem que melhorar alguma coisa porque nunca é boa o suficiente para agradar o outro, né? Então, são dois quadros completamente assim diferentes, né? Totalmente assim, um é o oposto do outro, né? E eu sei que tem pessoas que não imaginavam uma Lilith assim, né? Tem pessoas que já conhecem a Lenda da Lua, mas outras não, né? Então, quando a gente está falando, né, dessa sombra, né, de Lilith, né, como a casca, né, a sombra é o quê? Essa casca da lua, né? É essa necessidade de não reconhecer essa luz, essa lâmpada interior que ela já carregava desde o princípio. E aí a gente vai ter também uma outra historinha que eu acho muito interessante, que tem a ver com Virgem, né? Que é a chama da espada giratória. E essa eu sei que tem pouca gente que conhece, né? Então, assim, depois que o Criador, né, cria, que Lilith vai embora do Éden e ele, enfim, cria a Eva, e os dois são tentados lá no Éden e comem da fruta do conhecimento, né? Então, assim, o pecado de Adão e Eva não foi ter transado, nada disso, foi ter conhecido, ter comido da fruta do conhecimento, né? E Lilith, curiosamente, era aquela que tinha conhecimento sem jamais ter comido da maçã, né? E tudo isso daí é muito simbólico, tá, gente? Essas histórias nunca aconteceram, são apenas histórias, realmente, né? E a gente traz uma interpretação metafísica, simbólica e psicológica para a gente conseguir compreender a nossa dinâmica, o nosso modus operandi aqui na civilização atual, porque nós recebemos muitas influências dessa cultura patriarcal judaico-cristã. Então, é importante que a gente traga esses estudos à luz na nossa consciência para que a gente possa observar o que que a gente está fazendo, o que que nós estamos fazendo, o que eu estou fazendo comigo, né? O que você está fazendo com você, não é mesmo? Então, nessa historinha da chama da espada giratória, é bem interessante, né? Que depois que tudo isso daí acontece, que ela vai embora, ele cria Eva, ela já é um demônio e tal, e os dois comem lá da fruta, o Criador, Deus lá, o Yahvé, ele fica louco da vida, né? Ele fica muito louco da vida, porque ele foi desrespeitado, né? Muito desrespeitado, né? Já não bastasse a outra que foi embora, que abandonou, que me abandonou aqui, né? Minha filha que me abandonou, a Lilith. Agora tem essa daí que me desobedeceu e pior, ela deu a fruta para o menino, né? Então, uma construção assim de um pensamento bem narcísico, né? Então, esse Deus do Éden, esse Yahvé, esse Criador, ele é bem narcísico, né? E então ele amaldiçoa, e aí começa, aí tem início dessa herança que nós temos atualmente, das maldições familiares, né? Aquela crença de que a gente paga pelos erros dos nossos ancestrais, vem daí, vem dessa lenda, né? Então, Deus, ele amaldiçoa as mulheres, né? As mulheres, elas passam a ser acusadas pelos pecados dos homens, porque elas exercem um domínio sobre eles, como se eles não tivessem a habilidade de se defender, né? E então elas são chamadas de a chama da espada giratória. Calma que a gente já vai entender o que que é isso, né? Que está falando da natureza, essas mulheres que são como Lilith, essas mulheres que têm essa natureza da chama da espada giratória, ou da espada flamejante, né? A espada flamejante que gira, as mulheres que têm essa natureza, então elas são acusadas desses pecados, né? Mas não só elas, né? Porque é Eva que levou a pior aí nessa. E essa chama da espada giratória, então, ela vai ter a ver com a ideia de pecabilidade, né? Mas ela também vai ser a justiceira de Deus. O que que é isso, né? Depois que isso daí acontece, Lilith, Deus tira ela das águas. É bem interessante essa passagem, e é lógico que isso é uma metáfora. Toda essa linguagem que a gente enxerga nessas lendas de Lilith, que são lendas cabalísticas, lendas talmúdicas,
criadas ali na Idade Média, entendeu? Então não pode ser considerada história nunca, isso são lendas, né? De ilustrações de textos religiosos, tá? Então, assim, a gente não pode levar isso daí ao pé da letra, né? Porque é uma linguagem cifrada. Então, essa coisa, né? Lilith é elevada das águas, né? E ela vai se sentar ao lado dos querubins, né? Então, o que que acontece? Quando eles comem da fruta a fruta do conhecimento, Deus fica muito bravo e ele instala lá, né? Ele coloca dois querubins lá de guarda, entendeu? E uma espada ali para guardar a árvore do conhecimento, né? Então, o que que ele faz? Ele eleva a Lilith das águas e ela chegando ali, então ela se senta ao lado desses querubins, né? E ela se senta ao lado ali também dessa espada flamejante cuja natureza era semelhante à sua. É assim que cita o texto, né? A natureza da espada flamejante, a espada giratória, era igual à natureza de Lilith, né? E quando a espada girava, então ela saía para punir as mulheres, os filhos dos homens, as crianças, porque isso daí foi uma determinação de Deus. E aí Lilith é que leva a culpa. Deus fica bravo porque Adão e Eva passaram a ter conhecimento, amaldiçoa toda a linhagem humana e culpa Lilith, usa, então, ao mesmo tempo que Lilith, ela é usada, né, para justificar as culpas da humanidade, as culpas masculinas, ela também é usada para punir, né? Ela é usada como um instrumento de punição desse criador. E é curioso quando você observa esse elemento, esse símbolo da espada, né? Porque a espada, ela está profundamente conectada com o elemento ar, tá? Então, ela representa os nossos pensamentos. A espada, ela é cirúrgica, ela é aguda, ela é afiada, ela olha, ela corta, ela separa, que já remete muito a essa ideia do nome de Lilith, da última letra, que é Tav, que é o ponto de encontro, mas também é um ponto de separação, porque a consciência, quando observa ela reconhece ali uma ilusão, ela se separa daquilo. E aí a gente tem nessa ilustração dessa história, uma pena que não dá para eu contar tudo inteiro aqui para vocês, porque é uma historinha bem mais longa que se conecta com outros trechos de outras lendas de Lilith, mas assim, assim, para não dar um bug na cabeça de vocês, vamos ficar só com essa parte por enquanto, né? Aí, se vocês quiserem se aprofundar mais, vocês podem dar uma olhadinha nos meus livros também, né? Que eu vou mostrar no final daqui a pouquinho. Então, assim, quando você olha, né, para o elemento espada, você tem, então, esse pensamento, esse instrumento de corte, essa cirurgia, né? Ela pode ser usada de uma forma positiva ou negativa. Aqui ela é usada para ferir e matar, literalmente matar. Matar os filhos dos homens, matar crianças, matar mulheres, porque as mulheres são pecadoras. Elas merecem o ódio do Criador por causa da Eva. Porque a Eva deu o raio da maçã para o Adão. Olha de onde a gente tira essas ideias de que meu bistataravô fez uma coisa errada, ficou no inconsciente sistêmico familiar, e aí a gente tem um descendente atual agora que está manifestando esse problema que ele não resolveu lá atrás. Isso é uma ferida muito, muito, muito antiga no inconsciente da humanidade, é importante a gente entender isso, né? E aí a gente tem os atributos do atributo ígneo dessa espada. Essa espada, ela é de fogo, ela tem uma chama. E o que que é fogo, gente? Fogo é espírito. Fogo, ele é espírito, ele pode ser usado tanto para construir, para dar vida, quanto para destruir, né? E é curioso porque quando a gente começa a observar lá no início, assim, as outras relações de outras lendas de Lilith, a gente vai ter uma relação, uma sintonia ali com o Leviatã, né? E esse Leviatã, que representava, assim, esses monstros marinhos e a alma de todos os seres rastejantes,
tinha o quê? Um aspecto instintivo, eram os animais, as bestas. O que que representava isso que eles chamavam de Lilith? Então, assim, Lilith era uma palavra, antes de ser uma personagem, uma mulher, era uma palavra usada para designar estes seres, esses animais que se alimentam da carcaça de outros animais, né? Então, cobras, corujas, né? Animais do deserto, essas que eles chamavam de bestas, né? Esses monstros marinhos, né? Os seres rastejantes, né? Então, vai falar o que é essa característica? Ela é instinto, ela é vivificante, não pode ser controlada, ela é natural, é da natureza, ela é a personificação, na verdade, do desejo, do instinto sexual. O instinto, o que que é, né? Esse estado pulsante, vibrante, ele é indescritível, ele é primal, primário, faz parte da nossa natureza. Só que isso daí é demonizado nessas histórias, né? Nessas escrituras talmúdicas, né? Justamente para controlar a percepção social, tá? Então é muito curioso quando você percebe que uma historinha de Lilith vai se ligando à outra dentro de outras histórias e de repente dentro de uma história que não tem nada a ver com a primeira, tem uma justificativa da primeira história, que tudo isso acontece porque a fulana de tal, e aí ele menciona ele menciona um, um episódio que aconteceu numa outra lenda. Então você percebe que as lendas de Lilith, elas estão todas muito relacionadas, elas foram alinhavadas por ideias em comum, justamente para prender a percepção do leitor numa bolha, tá? Para conduzir a percepção de quem está lendo, entende? Então, é, é muito interessante, assim, eu gostaria até de falar mais, mas eu acho que eu já falei bastante, já dei bastante informação, que traz, assim, essa reflexão, né, desses aspectos que podem contribuir, né, com a interpretação, com o aprofundamento dessa Lilith em Virgem, né, que é essa necessidade de ficar se aperfeiçoando e de não aceitar, a dificuldade de aceitar aquilo que é natural, de aceitar também os equívocos, né? Eu estou aprendendo, eu não deveria ser punida porque eu estou aprendendo, né? Eu não preciso usar essa chama da espada giratória para me punir o tempo todo, porque essa chama ela também representa um tipo de pecado, né? Então, quer dizer, é um pecado que é usado para justificar e também para punir, e nisso eu nunca saio desse pecado, quer dizer, dessa culpa ou dessa necessidade de me aceitar mesmo, né? Às vezes não tem nada para ser melhorado, às vezes a única coisa que precisa ser melhorado é a gente se aceitar do jeito que a gente é e a gente fazer o que pode, né? Então, agora deixa eu mostrar para vocês os meus livros. Bom, aqui a gente tem, eu espero que vocês estejam vendo aí, né? Aqui a gente tem, então, o chamado de Lilith, tá? Esse livro aqui a gente vai estudar basicamente vários aspectos da lenda edênica, essa que eu expliquei hoje, que é a lenda da criação, tá? Então, esse livro aqui vai falar da desconstrução da Lilith hebraica, a teosofia de Lilith e o campo ancestral lilithiano. Eu também tenho uma resenha em vídeo desse livro aqui para quem quiser tá estudando o livro, saber mais sobre o livro antes de comprar, tá? Aí, o segundo livro é um livro de apoio para esse primeiro, né? Então, o segundo livro é esse livro de apoio, Lilith, Rainha da Lua, onde eu falo e eu me aprofundo a respeito da lenda da Lua e eu ainda dou uma pincelada, assim, sobre o Tantra, que tem a ver com o aspecto da consciência, da perspectiva tântrica, que eu dou uma alinhavada aqui na lenda da Lua, que eu acho que vocês vão gostar bastante, tá bom? E aí, o terceiro livro a gente tem aqui Lilith, o livro da transgressão, né? Então, esse livro, a gente volta lá na lenda edênica, na lenda da criação, mas a gente vai a gente vai reconstruir, desconstruir essa lenda e reconstruir ela de uma forma diferente. Eu trabalho aqui com crenças limitantes. O diferencial desses meus livros é que todos eles têm uma meditação com Lilith, tá? Tem um passo a passo meditativo ali que vocês podem fazer, vocês podem estar fazendo em casa, tá?
que é muito interessante, né? E para quem quiser saber mais, assim, é só entrar no meu canal do YouTube, ou me seguir no Instagram, né? E entrar em contato, que aí a gente bate um papinho, tá bom? E agora eu chamo de volta a Lilian, né? E eu gostaria de falar um pouquinho da Lilian, já que ela falou de mim para vocês, eu quero falar um pouquinho dela para vocês, né? A Lilian, ela é uma astróloga, tá? Astróloga há 35 anos, é especializada em astrologia nas abordagens junguiana, vocacional, kármica, médica e tarô egípcio. Participou de diversos programas de TV e rádio, ela dá consultorias para empresas e ela é facilitadora em trabalhos de grupos com mitologia e astrologia mágica. Gente, isso é muito show. Seu contato mais estreito com Lilith se deu através da astrologia psicológica nos anos 90 e vem desenvolvendo desde então uma visão menos ortodoxa e mais voltada ao entendimento dos conteúdos de sombra através da lua negra no mapa natal. Gente, eu todo ano eu faço a, a minha consulta com a Lilian. Olha, é assim, é aquele, ó, eu, assim, eu já nem bato mais o pé. No começo eu batia muito o pé, não, que não é assim. Não adianta, ó, é matemática, entendeu? E a interpretação dela realmente é muito boa, né? Então eu chamo e deixo vocês agora com a Lilian Barros e a gente se vê numa próxima oportunidade. Obrigada, Deva. Então, agora a gente vai à Lilith astrológica. E dentro desse tema que eu, né, procurei focar, que é o da autocrítica ou da crítica destrutiva, que para mim é o ponto mais forte a ser observado aqui durante esse próximo ciclo de 9 meses, né? Lilith é, por si só, considerado um ponto de insatisfação dentro do mapa. Ele coloca ali uma boa dose de dificuldades, de desafios, mas que com o tempo e com a maturidade, né, uma boa orientação astrológico-terapêutica, todo mundo pode vencê-lo, pode incorporá-lo até, né, como uma grande ferramenta positiva ao longo da vida. Assim, atingimos o tão desejado ponto de equilíbrio entre luz e sombra, já que Lilith é considerado um dos pontos de sombra. Então, esse é o ponto que pede que você encare o setor da vida aonde ela está de frente. E depois de abrir os horizontes, né? Ou seja, quando a gente inclui aqui alguns elementos da mitologia revisionada, que foi, né, aí através da Deva que eu consegui acessar com maior confiança, né, que esse ponto do mapa também pode mostrar um enorme pote de ouro escondido. Então ela, sabe, perde aquela conotação de algo sombrio, amedrontador, que foi mesmo que buscaram fazer, né, aí através da criação do mito Lilith demônio, ao longo da Idade Média. Mas não é só isso, gente. Ela não é apenas um ponto revelador de bloqueios. Não é só algo sombrio, tá? Ela é realmente ali uma parceira que a gente pode estar resgatando ao longo da vida. E quando agregada aos demais pontos de expressão, né, do mapa, que são ascendente ou os planetas pessoais, elas podem tornar a nossa vida muito mais fácil, né? Elas não, essa Lilith. Então, as 12 análises que a gente vai fazer aí ao longo do tempo, né, visam, né, sem considerar aspectos ou casas, porque isso realmente pediria aqui um mapa individual como exemplo. A gente não pode estar analisando um mapa para cada lugar do mundo, né? A gente recairia aí numa análise de astrologia mundial para poder mostrar como essa Lilith interagiria ali entre casas e planetas. Então a gente vai se ater só ao arquétipo
que é a Lilith no signo. Dessa forma, então, eu acho que vocês vão compreender um pouquinho melhor o que ela representa. E não há uma forma mágica de entender as influências de Lilith, porque tudo que é ponto relacionado à sombra no mapa requer não só, né, uma boa interpretação desse mapa, feita por um bom astrólogo, mas anos ou décadas, ou uma vida inteira de autoconhecimento e de reflexões. Trabalhar com astrologia mágica, muitos me perguntam, pode simplificar essa trajetória? Olha, gente, eu digo que pode encurtar o tempo, mas vai ser um tempo curto e muito intenso, porque a pessoa vai ter que ter ali muita dedicação, ser aspirante a mago, ou mesmo depois de ter se tornado um mago, né? Muito tempo e energia para recorrer a elementos de apoio dentro da astrologia mágica, que é a cabala, né? É uma coisa muito complexa, mas que sem dúvida alguma pode sim, né, dependendo do empenho do indivíduo aí dentro dessa cabala, desse conhecimento antigo, ele pode sim acessar esses pontos do mapa com maior facilidade e até, né, um sucesso maior do que o ser não iniciado, podemos dizer assim. Astronomicamente, a Lilith é isso que vocês estão vendo aí na tela agora, né? Ela é um foco vazio, esse pontinho negro, o chamado foco vazio da elipse, que também se situa na linha dos apogeus, né? Que é essa distância maior aí da elipse da Lua, né? Com relação à Terra. E nessa linha, ela também pode ser considerada um marcador dos apogeus lunares. Isso é usado nas efemérides, né? Sejam esses apogeus médios ou verdadeiros, ela acaba aí sendo então um marcador. Mas como ela não é um ponto astronômico, ou seja, não é um corpo que realmente existe no céu, um corpo celeste, e nem tem movimento no céu, então tem alguns astrólogos que meio que renegam a Lilith. Astrólogos renomados, né, que dizem simplesmente que ela é totalmente desnecessária, uma besteira ou algo do tipo, né? Mas se a gente for renegar a Lilith como um ponto que não existe no céu, e só pelo fato dela não existir no céu, isso seria uma grande incoerência, né? Porque o próprio sistema astrológico ele se baseia no ponto vernal que não é físico, que ao adentrar o 0 grau de um signo pode determinar o início de uma estação. Bem, só por aí a astrologia tropical não existiria, né? Porque a gente já sabe que a entrada das estações não coincidem mais com, por exemplo, aqui, a primavera, né, no hemisfério sul, outono no hemisfério norte, com o 0 grau do eixo Áries-Libra. Então, aí a gente entende que, poxa, a Lilith não existe, mas então a astrologia também não. Né? Mas o fato é que a astrologia é um sistema simbólico. A Lilith é um ponto simbólico e, portanto, né, ambas têm aí que ser consideradas, né? Negar a existência de Lilith é quase como que dizer assim, é ponto vernal, essa bugiganga de astrologia também não existem. Eu acho isso assim o fim da picada. Negar também a existência de Lilith como mito é ainda mais imprudente, porque esse é, sem dúvida, um dos mitos mais poderosos do inconsciente coletivo da humanidade. Vira e mexe, ela está por aí em obras, né, de cinema. Agora relançaram uma série da Netflix que eu particularmente acho bem interessante, que chama-se True Blood. É uma série com um roteiro muito bom e que também aborda a Lilith lá pela última temporada, se não me engano, mas ela está viva, latente, e não pode ser renegada de novo.
né? Então, não me importa quais são as religiões ou posturas filosóficas desses astrólogos, o fato é que, né, se ponto vernal não existe, roda da fortuna também não, e são pontos considerados, Lilith também tem que ser. Negar sua eficácia astrológica, eu acho que ainda é mais desastroso, porque ela já se comprovou ao longo dos séculos em que foi adotada na leitura de mapas, né? E a astrologia é empirismo, ela se comprova com o tempo. Então, pronto, como astrologia é empirismo, melhor a gente deixar a opinião desses colegas para lá, né? Vamos a ela, a Lilith em Virgem, entrou dia 3 de outubro, vai até dia 29 de junho do ano que vem, 2024. Esse é o mapa de ingresso e, como eu já falei aqui, a gente vai se ater apenas com o mapa de ingresso em Brasília. Vamos nos ater à entrada desta Lilith, essa meia-lua negra com a flecha, com a cruzinha embaixo, que está ali no espaço que é a casa 9 desse mapa, aí sinalizado para vocês. Então, falando de uma forma bem lilithiana, não é segredo para ninguém que Virgem é conhecido, né, como o signo das neuroses, dos neuróticos, dos tiques nervosos, dos transtornos obsessivos compulsivos. Virgem pode desenvolver neuroses de uma forma mais evidente do que os outros signos, mas não nos enganemos, porque todos nós temos Virgem em algum ponto do mapa. E sendo moradores de cidades grandes, dificilmente não teríamos aí alguma neurose, né? Como bem dizia Sigmund Freud, em alguma medida somos todos neuróticos, no mínimo. Então, não vamos aqui, né, dar esse privilégio aí da neurose apenas para os virginianos, e mesmo porque essa Lilith em Virgem, ela pode ser colocada agora em trânsito em algum ângulo importante do mapa de um aquariano com ascendente em Virgem, do mapa de um escorpiano com lua em Virgem. Então, ela pode aí estar trazendo alguns desses sintomas para esses nativos também. E quais são, né, esses sintomas? Primeiro a gente vai falar um pouquinho aqui do período em que ela esteve, há 9 anos atrás, visitando esse signo de Virgem, quando eu percebi, né, diversas normativas de saúde mental estavam sendo implementadas no SUS. E como eu era funcionária pública, né, na ocasião ali com cargo estatutário, eu pude acompanhar com certo assombro o início da implantação dessas políticas, né? Traziam mudanças bem drásticas, tanto para a saúde mental em redes, né, públicas, assim, UBSs e CAPs, como no sistema manicomial. E agora, quase 9 anos depois, agora bem recentemente, né, eu vejo os funcionários do Juqueri comemorando, né, conseguimos tirar o último paciente aqui do Juqueri. Quando eu fui verificar, Brasil afora, diversos outros hospitais manicomiais foram desativados. E o que a gente vê agora em termos de equipamento público competente para abraçar essa demanda é muito preocupante. Eu acho que seria alguma coisa para a gente prestar atenção nesse ciclo de 9 meses que virão. Né? Quantas vai caminhar aí esse sistema público de saúde mental? Ficar aí atentos, né, com relação aos nossos representantes junto aos governos, para que eles possam aí levar talvez alguma dica, né, nossa, advinda dessa observação. Para isso servem os nossos queridos deputados, né? E vamos ver se as autoridades podem estar complementando essas diretrizes que foram estabelecidas desde aquela ocasião até hoje, porque essas populações com problemas mentais, elas estão cada vez mais numerosas. Então, que Lilith em Virgem
faça os nossos governantes olhar para esse aspecto da sombra do coletivo, né? Ela funciona também no coletivo e não só no individual. Então, voltando ao aspecto individual, essa Lilith ela pede uma atenção especial da nossa parte nas áreas regidas pelo signo, que são trabalho e saúde, né? Então, Virgem é o regente da casa 6, e sem dúvida nenhuma essas questões elas vão estar meio que, né, se sobressaindo agora nesse período que virá, né? Não apenas o nosso trabalho em curso, vamos lá, aquilo que eu tenho que entregar para o chefe amanhã, aquilo que eu tenho que publicar na internet, mas também com relação ao local de trabalho, até a carreira escolhidos. Boa parte dos indivíduos podem se pegar aí, não? Em algumas insatisfações com relação a essas escolhas, né, de local de trabalho, até de carreira. Vamos observar, então, nesses 9 meses que virão, quantos engenheiros vão virar suco, né, por esse Brasil afora. Essa é uma expressão que a gente usa aqui em São Paulo, porque houve o caso de um rapaz que abriu um bar aqui especializado em sucos, depois que se deu mal na carreira de engenheiro. Então, vocês podem até se assustar um pouquinho por aí com, né, quantas pessoas vão estar aí revendo as suas carreiras e fazendo as devidas mudanças. Lilith em Virgem também pode acionar a hipocondria, que é a preocupação excessiva com os problemas de saúde, especialmente a saúde mental, está tão em voga, né? Está super na moda ver essas menininhas mais jovens falando com as colegas ali no WhatsApp, ou até no Insta, eu tenho um psiquiatra tal, esse aqui, indico, tomo tarja preta super eficiente em combater os efeitos gerados pela pandemia, né? E assim também podem ser acionados, né, outros transtornos compulsivos aí por conta, né, da pandemia, que são transtornos ligados à higiene, limpeza, uma certa obsessão com deveres, com obrigações, de deixar sempre tudo, né, muito inoculado, tudo muito esterilizado. Então, vamos tentar observar como vai caminhar um pouquinho a saúde mental das pessoas. Tem uma influência maior dessa Lilith em Virgem. E com relação ao aspecto da crítica, né, como arma de destruição ou autodestruição, que foi o que eu enfatizei aqui como tema do encontro de hoje, eu vou recorrer de novo ao mito de criação, tá, Deva? Porque nada melhor do que refletir sobre aquele lado mais chatinho da Lilith Primeva, né? Começou a encontrar muita poeira lá no meio do paraíso, que está muito empoeirado, precisando dar uma limpadinha, questionar o porquê que ela tinha que ficar embaixo do Adão na relação sexual, já que os dois haviam sido criados da mesma forma. Então, essa Lilith, né, mais meticulosa, mais chatinha, esse é o ponto que mais dá link com o arquétipo de Virgem, ou seja, na iminência de se tornar alguém perfeito ou de viver experiências perfeitas e com altos níveis de satisfação, essa Lilith em Virgem pode viver pesadamente o medo do fracasso, o medo de ser expulsa do paraíso. Se for dar um exemplo de ordem prática aqui para vocês, seria típico daquele indivíduo que deixa de fazer uma viagem por receio de que não vai dar conta do roteiro turístico que traçou, com o seu grupo, ou que pode contrair uma virose ali com água, comida desses lugares, ou seja, né, que deixa de curtir a viagem por conta das imperfeições que surgiriam no caminho, ou deixa até de fazer a viagem por conta disso, né? Deixa de experimentar o lado paraíso com medo
do insucesso dessa jornada, com medo de ser considerado imperfeito. Então, é esse o link maior aí que eu percebo, né, com o mito da Lilith Primeva, que é medo da rejeição divina, da expulsão do paraíso, que é, numa medida, aí vamos dizer, mais subjetiva, né, relacionado com a perfeição. Então, o que pode ser considerado vital aqui na expressão sombra desse arquétipo é avaliar-se com cautela, ou sozinhos, com seus astrólogos, psicanalistas, a fim de perceber se esse lado crítico destrutivo vai estar ativo nesses meses que virão. Né? Porque eles podem acarretar aí uma série de coisas desagradáveis, né? Uma certa dose de crítica, ok, é saudável ter senso crítico, que nos leva a melhorias, ao crescimento, mas o excesso, que é geralmente o que a gente vive, né, quando aciona um ponto de sombra, pode ser algo extremamente negativo, porque vai minar as relações, assim como a autocrítica mina a sua autoconfiança. Então, o embrolho maior se dá na medida em que esses nativos não perceberem esse desajuste interno e tenderem a sentir que os outros não estão funcionando suficiente bem ou não são competentes tanto quanto eles gostariam. Aí começam os disparos, né, dessa Lilith destrutiva, e ainda me utilizando lá do mito da criação, seria algo como: olha aqui, Deus, né, o chefe lá no trabalho. Esse cara aqui, o Adão, ele não sai de cima de mim. Isso é um defeito de engenharia genética divina que está nele, não está em mim. Dá para trocar o Adão pelo Samael, por alguém melhorzinho aí? Então, né, não há relacionamento que resista quando todos os defeitos ou problemas são atribuídos apenas ao outro. Se vocês puderem seguir o bom conselho desta astróloga nesses 9 meses, tentem não se concentrar tanto nas falhas do outro, ou da relação como se fosse uma terceira pessoa, até, né, um triângulo amoroso sou eu, ele e a relação. Ele e a relação tem problema, eu não. Tá? Porque não é, gente. A relação é o espelho das suas falhas, quiçá das falhas do parceiro também. Culpar o parceiro apenas a mesma coisa, você pode estar espelhando as suas imperfeições nele. Então, gente, vamos encarar o fato de que as falhas podem ser suas. Agora, vamos pegar leve, né? Porque um virginiano ou uma Lilith em virgem lá no Japão já poderia ser um motivo para suicídio nessa hora, né? Porque, poxa, eu tenho muito defeito, eu tenho muito problema. Não é bem assim, né? Não é para você levar a extremos, mas comportamentos podem ser revistos, podem ser terapeutizados, mas eles precisam, no primeiro momento, ser revelados. A gente tem que assumir que tem essas tendências comportamentais, nos tornar responsáveis por elas, no sentido de, sabe, eu sou responsável e posso consertar. Né? Especialmente ali após descobrir que o meu parceiro não era tão mal assim, eu coloquei ele para fora de casa. Espera aí, ainda existe ali talvez uma segunda chance para a relação, não é? Não podemos fatalizar. Existe ali também uma tendência nessa Lilith a ser um pouquinho drástica demais. Então, o conselho de ouro para relacionamentos nesse ciclo em Virgem é bem esse, tá? Procurem não querer consertar tudo sozinhos após identificarem os seus padrões negativos de comportamento. Há também um grande perigo de encontrar defeitos onde não há. Né? O virginiano muito alto especulativo ali, ele pode ver que ele tem, né, problemas que, na realidade, só ele enxerga. Problemas internalizados aí de anos, vindos de críticas de mãe, de pai, né?
não importa, internalizou em prol de uma fachada de perfeição, isso torna a sombra lilithiana muito pesada, né? E cada vez mais, então, essa pessoa se vê ali na impossibilidade de se ajudar. Pedir, então, o conselho do seu psicoterapeuta ou astrólogo nessa hora é fundamental. Se a fachada é de perfeição, no fundo o indivíduo não se sente apto a nada, né? Com isso vem a famosa insatisfação da lua negra, e que pode perdurar aí por longos períodos de tempo, não só esses 9 meses aqui, além até. Tá? Essa é a sombra mais conhecida como sombra da autopunição. A pessoa não se vê perfeita, tem que achar uma forma de me autopunir, né? E isso, olha, é a coisa mais fácil do mundo, né? Ou come demais, ou usa drogas, ou fuma demais, ou trabalha demais, né? É uma das coisas que o virginiano em sombra faz demais, né? É trabalhar, ser workaholic. Essa Lilith constantemente desafia as suas habilidades. Num esforço de provar a sua capacidade para si mesmo, o indivíduo pode se sobrecarregar, seja de trabalho ou substâncias que lhe fazem mal, né? Até desmaiar, né? Apagar a mente. Mercúrio, regente de Virgem, né? Tem que dar uma forma de desligar isso aqui, a fim de não pensar no que existe de melhor ou mais perfeito. E isso geralmente vai estar sempre na vida dos outros. A perfeição está lá, no mundo ao meu redor, no Facebook, onde está todo mundo sempre sorrindo com seus pets perfumados ou viajando o mundo afora, menos vocês. Tá? Eu não, sou muito imperfeita. Daí nascem as vítimas da famosa angústia interior sem fim, que se manifesta sob a forma de conflitos inconscientes e mais conteúdos de sombra, mais coisas a serem terapeutizadas. Lembrem do conselho nesses 9 meses, para não enfatizar defeitos e problemas na sua vida. Aprecie-se mais as suas qualidades que são tão, né? Tenho certeza que podem estar gerando aí muita inveja no outro, mas para você são tão depreciadas. E não se prendam ao resultado final das coisas, sabe? Não se prenda ao resultado final daquela viagem que poderia ter dado BO e tudo mais, sabe? Curtam a jornada, curtam o entremeio, né? Entre o começo e o fim da viagem, curtam muito, não importa que tipo de fim tenha, não vai ter que ter aquele fim hollywoodiano, né? Perfeito, porque quando você se concentra na experiência e não no resultado, a sombra da capacidade, né, do sentimento de impotência, de falta de capacidade, vai ser curado. Jungiano foi um termo que eu ouvi no livro da Devalayo, chamado de Lilith, e aí eu sugeri a ela que a gente introduzisse aqui um quadro nesses 12 encontros de Lilith pelos signos que faremos, né? E tudo porque eu considero que Jung hoje é uma figura de altíssima expressão. Ele tem realmente guiado a humanidade cada vez mais em diversos setores: psicanálise, tarologia, astrologia, enfim. Nesse primeiro Jungiano, então, eu falo, no próximo, a Devalayo. Eu optei, então, como é a primeira vez, né, que a gente está por aqui falando de Jung, por um pouco mais da vida e da obra, e em como ele incorporou tão bem, né, os elementos da alquimia e da astrologia no seu trabalho. O que me levou definitivamente a virar fã de Jung foi esse livro, O Segredo da Flor de Ouro, um livro de vida chinês.
Ele escreveu junto com o sinólogo Richard Wilhelm, e nesse livro a gente tem a tradução de um velho texto chinês com esse mesmo nome, mesmo título do livro, e a célebre frase do Jung. Todo astrólogo adora, né, ler e citar. A astrologia representa a soma de todo o conhecimento psicológico do passado. Compara a filosofia taoísta com os conceitos da psicologia analítica, da ânima e ânimos, faz referência a uma metáfora na qual um de nós é obrigado a abrir a nossa consciência na direção da luz. Tudo isso a gente encontra nesse livro, né? Em essência, é isso que o conto e o livro tratam, tá? Mas vale muito a pena ler na íntegra. Não é um livro grande, facilmente encontrado até na estante virtual. Jung usou também da teoria da sincronicidade para validar a astrologia. Ele utilizou aquela teoria antiga dos 4 elementos de Aristóteles, que já era usada pelos astrólogos da época, e para embasar a sua teoria dos 4 tipos psicológicos, né, ele se fez valer de novo desse conhecimento da antiguidade. Portanto, ele foi um grande pesquisador, que trouxe todo esse rico passado filosófico e das ciências tidas como ocultas para o seu trabalho e para todos nós. As analogias que ele fazia com a astrologia lhe serviam bem como para os psicoterapeutas que ele formava, né, para acelerar o processo de cura dos seus pacientes. Por exemplo, ele linkava os 12 signos com as diferentes qualidades e características psicológicas, enquanto os planetas simbolizavam diferentes aspectos da persona. Também dizia que ao estudar ou meditar sobre os símbolos astrais, podemos aprofundar a nossa compreensão sobre nós mesmos, o que é tudo para se atingir o estado de individuação. Parte desse conhecimento sobre astrologia e também sobre alquimia, Jung esculpiu numa pedra. Ele fez um memorial na entrada da sua famosa Torre de Bollingen, a que construiu dentro da sua propriedade lá na Suíça. E essa pedra, ela tem uma explicação dada por ele mesmo, gente. É uma coisa maravilhosa para quem é fã de Jung, de ver que delícia ele explicando como ele elaborou a pedra, os símbolos que ele utilizou. Isso tudo está num vídeo que já foi lançado aqui no Brasil, chamado Questão de Coração. Foi distribuído pela Versátil, se eu não me engano. Bom, as coisas esculpidas em pedra, tenham certeza, caros colegas céticos dessa face mais alquimista do Jung, são aquelas sobre si que ele queria que perdurasse para a eternidade. Do contrário, não esculpiria em pedra. Ele não deixou de acreditar em alquimia, nem astrologia ou gnose, como supõem alguns, mas ele apenas não pôde defender essas causas à época que ele estava, né, com receio que a categoria médica lhe desse as costas. Ele já tinha visto tudo que o Freud fez para alcançar o mínimo respeito ali junto a essa categoria. Então, ele foi devagar, né? O material foi sendo liberado até depois da morte dele pelo Instituto Jung. E ele foi um alquimista de fato, porque ele entendeu a essência do que é transformar chumbo em ouro. Aqui, ó. Sombra em luz. A alquimia era química na Idade Média. E através dela se tentava descrever a essência dos opostos e a transformação das substâncias umas a partir das outras. A operação chamada Conjunctio
era que estava no centro de todas as outras, e para entender as afinidades de determinadas substâncias, parecia útil pensar em opostos: quente e frio, sólido e gasoso, úmido e seco, enxofre e mercúrio, Adão e Lilith. Então foi no seu livro Mysterium Coniunctionis, principalmente o trecho em que cita Adão e Eva, que Jung trabalhou as relações de oposição dentro da perspectiva da alquimia. Sem essa união, não atingia-se a tão desejada individuação, na qual os opostos são integrados à consciência. Então, o casal primordial, representando os opostos em busca de integração, né, está aí, é um mito para quem quiser ler, que tenha ouvidos para ouvir e olhos para ver, né? No mito de Lilith, dentro da obra de Jung, fica bastante claro que Adão e Lilith são parte de um mesmo indivíduo e que a competição entre eles, né, aqueles desentendimentos de casal, eram até proporcionais à atração que eles sentiam. Assim são os nossos opostos psíquicos, né? Consciente, inconsciente, em busca de integração. Jung também fez a comparação entre Adão e Eva como os pares de opostos, dando mais ênfase a Adão associado ao elemento água e Eva ao elemento terra, né? O que fica curioso aí ao ler os mitos, né? Que os estudos também apontam que Lilith tem associação com água. E encontramos isso simbolicamente no princípio feminino associado com a lua. Essa deusa habitava lugares sombrios, sujos, perigosos, sempre era vista à noite. E daí os judeus criaram aqueles mitos, né? Da vampira, a mulher que roubava as criancinhas à noite. Não, à noite, gente, ele estava se referindo mesmo à lua, um dos princípios da Coniunctio. Para confirmar essa face do mito, vem o Roberto Sicuteri, com um livro também maravilhoso, Lilith, a Lua Negra, e diz: a água é o seu refúgio preferido. Astrologicamente, a água é o elemento associado às emoções e aos sentimentos, simboliza os estados inconscientes e anímicos. Portanto, é na água, no inconsciente, que Lilith se reflete em nós. Quantos de vocês já haviam tido pelo menos um vislumbre, né, dessa ideia que tentavam nos passar através do mito? Quantos de vocês já meditaram sobre isso? E agora, com Lilith em Virgem, fica um pouquinho mais difícil compreender que o inconsciente coletivo é que vai estar vibrando nesse arquétipo, né? Porque afinal, em cada indivíduo, cada mapa, a Lilith está transitando por uma determinada área da vida, vai influenciar alguns mais, outros menos, né? No meu caso, eu tenho uma Lilith em Peixes, ela está fazendo oposição, então tem alguns casos individuais que pegam um pouquinho mais ou nada, né? Ou quase nada. Mas a nível de arquétipo, de inconsciente coletivo, a gente pode perceber, né, que a sociedade meio que vai estar aí, né, nessa casa da crítica destrutiva ou autodestrutiva no aspecto da saúde mental, vai estar ali mais, né, preocupada com assuntos de limpeza, de higiene. A gente tem que tentar sentir isso mesmo, porque é, de fato, o que é, né, um arquétipo do inconsciente coletivo. Comenta aqui embaixo se a sua Lilith está em Virgem, se você sabe hoje qual área do seu mapa que ela vai estar transitando, porque isso traz aqui uma compreensão ainda maior, né, para a gente, de como isso vai ser durante os 9 meses desse trânsito de Lilith. Bom, pessoal, o papo está muito bom, mas agora eu vou chamar a minha querida Devalaio para a nossa despedida.
Então, é isso. Fomos brindados aí por mais um pouquinho de toda essa sabedoria, né, Deva, de dezenas e dezenas de anos, centenas não dá para falar, mas centenas de anos que a gente fez o nosso resgate de alma aí, né? Sim, Conseguimos trazer para esta e poder comungar aqui da astrologia com a parte mitológica que muito enriquece, né? Aí o conhecimento da Lilith. Então, pessoal, esses encontros eles vão ser feitos pelo menos uma vez ao ano, toda vez que a Lilith muda de signo, que se dá a cada 9 meses. Então, a gente teve a entrada agora no dia 3, né? Essa mudança vai acontecer uma próxima vez agora em junho de 2024, e até lá a gente já vai ter aí, né? Mais um pouquinho da sabedoria de Lilith para vocês entenderem esse ciclo que é tão importante, né? Que é o de 9 meses, é um ciclo de gestação, né, Deva? E talvez isso. por isso seja tão significativo e tão perceptível, especialmente aí para nós, né, meninas, né? E os meninos que agora estão aí se importando um pouquinho mais, né, nessa Uhum. questão do conhecimento do feminino. Já estamos numa fase de uma geração bem sem preconceitos com relação a isso. Então, essas pessoas também, penso eu, muito vão se beneficiar em acompanhar esses ciclos ao longo do tempo. E espero que a gente tenha aí os 9 anos juntas para poder fazer as Lilith todas do Zodíaco. Eu também espero. Por isso que a gente vai gravar antes, depois a gente. Aham. É um prazer, queridos amigos, queridos colegas de trabalho, todos vocês que estiveram aqui, né, nesse tempinho conosco, falando sobre a Lilith em Virgem. Grande beijo, Devalaio. Um grande beijo, Lilian, querida. Um beijo para o pessoal e até a próxima lua. Até a próxima Lilith. Que não deixa de ser lua. Até a próxima lua. Beijo, Até querida. a próxima lua de Lilith. Até.